Olá! Boas-vindas à nossa explicação de hoje. Olha, se tem uma coisa que dá um nó na cabeça de quem está começando a programar, é tentar entender como os computadores conseguem lidar com várias tarefas ao mesmo tempo sem entrar em colapso total. Como é que dezenas de processos podem ler e escrever dados na mesma hora sem corromper tudo? É exatamente isso que a gente vai desmistificar agora. Nosso objetivo com essa explicação é traduzir o conceito de semáforos de um jeito super didático, focando na base que qualquer estudante iniciante precisa ter. E aqui está o nosso roteiro. A gente vai passar pelo problema da concorrência, entender o que de fato é um semáforo e explorar aquelas famosas operações wait e signal. Depois, vamos dar uma olhada no mutex e fechar com chave de ouro aplicando tudo isso no clássico problema do produtor-consumidor. Ponto 1. O problema da concorrência. Então, para entender a solução, a gente precisa visualizar o problema primeiro. Como evitar o caos absoluto quando múltiplos processos acessam o mesmíssimo recurso compartilhado na mesma hora? Imagina só várias threads num ambiente altamente concorrente, todas brigando para alterar a mesma variável ou querendo acessar a mesma região crítica da memória. Sem nenhum tipo de controle, é atropelamento na certa. Os dados são sobrescritos, valores se perdem no caminho e o programa simplesmente quebra. Na ciência da computação, a gente chama essa falta de controle e esse caos todo de condição de corrida. Ponto 2. O que é um semáforo? Para evitar aquela temida condição de corrida, entra em cena o grande herói dessa história. O semáforo foi introduzido pelo brilhante matemático holandês E. W. Dijkstra lá atrás, em 1965. E olha, é super importante notar que esse conceito não é um equipamento físico, claro, mas sim um tipo de dado abstrato. É uma estrutura lógica fundamental que os sistemas operacionais usam o tempo todo para gerenciar e controlar a sincronização dos processos. E o nome dessa estrutura não foi dado à toa. Pensa num semáforo de trânsito na rua, num cruzamento bem perigoso. O sinal vermelho avisa aos carros que eles precisam parar e esperar, certo? Porque a via está ocupada. Já o verde dá o passe livre com segurança. Na programação, o semáforo funciona de um jeito idêntico. Ele controla quem pode acessar um recurso compartilhado no sistema, garantindo que o tráfego de dados flua perfeitamente, sem nenhuma colisão. Mas e por baixo dos panos, como ele é construído? Bom, estruturalmente, um semáforo tem dois componentes essenciais. Primeiro, um valor inteiro, que a gente vai chamar de V. E a regra de ouro aqui é que esse valor V nunca, jamais, pode ser negativo. Ele serve basicamente para indicar o número de permissões disponíveis. O segundo componente é o L, que é uma fila ou um conjunto de processos que estão ali bloqueados, só aguardando a vez deles. E o detalhe mais importante de todos, essa estrutura inteira só pode ser modificada por operações extremamente específicas. Ponto 3. Operações wait e signal. O que é super curioso aqui é a historinha por trás dos nomes que acabam assustando tanta gente no início. Em muitas provas e livros clássicos, as operações aparecem com as letras P e V. E de onde vem isso? Vem do holandês original do Dijkstra. O P vem de proberen, que significa testar. Hoje em dia a gente chama mais de weights ou down. Já o V vem de verhogen, que significa incrementar, e que hoje a gente conhece como signal ou up. Entender essa tradução já resolve metade da confusão inicial, não é verdade? Vamos dissecar a lógica da operação wait, o nosso famoso sinal vermelho. Quando um processo executa um wait, ele está basicamente pedindo permissão para entrar. O sistema vai lá e olha para o valor inteiro V. Se for maior que 0, maravilha, o caminho está livre. O sistema subtrai 1 desse valor e o processo segue em frente para acessar a região crítica. Agora, se o valor já estiver zerado, o processo não tem permissão para continuar. Ele é meio que colocado para dormir, entra naquela fila de bloqueados e fica com a execução suspensa até receber um sinal. E é justamente aí que entra a operação Signal, o nosso sinal verde. Um detalhe fundamental, a operação Signal nunca bloqueia. Quando um processo termina de usar o recurso, ele emite um signal para avisar que acabou. O sistema então dá uma olhada na fila. Se não tiver ninguém esperando, ele simplesmente devolve a permissão, somando 1 ao valor V. Mas, se tiver processos dormindo na fila, o sistema pega um deles e acorda o coitado, deixando ele prontinho para executar. Tem um detalhe crucial que a gente não pode deixar passar. Tanto o wait quanto o signal precisam ser obrigatoriamente operações atômicas. O que isso quer dizer? Que elas são ações indivisíveis. Enquanto um processo estiver executando um wait ou um signal, absolutamente nenhum outro processo no sistema operacional inteiro pode mexer naquele semáforo. Se não fosse atômico, a gente poderia acabar com 2 processos decrementando o semáforo no mesmíssimo milissegundo, o que burlaria todo o sistema de permissões. Ponto 4. Mutex e semáforos binários. Com a base bem firme, agora a gente pode explorar as variações para garantir a exclusão mútua. O ponto-chave é entender a diferença entre 2 grandes tipos. Um semáforo binário, que o pessoal costuma chamar de mutex, de mutual exclusion,
funciona como uma chave única para uma sala. Ele só pode assumir os valores 0 ou 1, ou a chave está na porta ou não está. Isso garante que só um processo de cada vez, de forma estricta, acesse a região crítica. Já o semáforo contador é diferente. Ele pode ter valores como 5 ou 10. Isso permite um número limitado de acessos simultâneos, o que é super útil para controle de sequência ou para gerenciar um recurso que tem várias instâncias. Ponto 5. O problema do produtor-consumidor. Para amarrar tudo isso de um jeito bem prático, vamos aplicar esses conceitos em um dilema clássico da computação. O cenário é o seguinte: a gente tem um produtor, que cria dados, e um consumidor que usa esses dados. Ambos compartilham o mesmo espaço de memória, o famoso buffer. Para a sincronia ser perfeita, a gente vai precisar de um time de 3 semáforos trabalhando em conjunto. O primeiro é o mutex, inicializado em 1, que vai ser a fechadura para garantir que o produtor e o consumidor não mexam no buffer no mesmo instante. O segundo é o semáforo empty, um contador que começa com o tamanho total do buffer e serve para contar as vagas vazias. E o terceiro é o semáforo full, inicializado em 0, que rastreia quantos itens já estão prontos para serem consumidos. Vamos ver como essa sequência se constrói na prática, passo a passo, quando o produtor entra em ação. Primeiro, ele faz um wait no semáforo empty. Isso garante que tem espaço físico lá. Se não tiver espaço, ele dorme e espera. Mas tendo vaga, ele faz um wait no mutex para trancar o buffer inteiro só para ele. Aí sim, ele insere o item novo. Terminou? Ele devolve a chave do buffer, dando um signal no mutex. E a mágica acontece no final. Ele executa um signal no semáforo full. É basicamente ele gritando para o sistema: acabei de colocar um item novinho aqui, pode pegar. E vale um parêntese rápido sobre justiça no sistema. Na teoria original, a ordem de liberação dos processos que estavam bloqueados era meio bagunçada. Mas aí entram os chamados semáforos fortes. Eles substituem aquela bagunça por uma fila rigorosa no estilo FIFO. Primeiro a entrar, primeiro a sair. Isso é absolutamente vital para evitar um problema conhecido como inanição ou starvation. Assim, a gente garante que nenhum processo fique esquecido para sempre no fim da fila, enquanto outros continuam furando a vez. Para fechar nossa explicação de hoje, fica aqui uma provocação para pensar a respeito. Imagina que um processo pega o mutex com um wait, entra lá na região crítica, mas, por algum bug no código, ele simplesmente esquece de devolver a chave com o signal. O que acontece com o sistema? Pois é, isso cria o temido deadlock. O sistema inteiro pode simplesmente congelar, porque todos os outros processos vão ficar infinitamente bloqueados esperando por uma permissão que nunca vai chegar. Isso mostra bem como gerenciar a concorrência exige uma responsabilidade gigante no design do código. Fica a reflexão. Até a próxima.